Fala galera do Lançai as Redes, hoje é dia de partilha da palavra. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar. E é com grande alegria, meus irmãos e minhas irmãs, que novamente, depois de rodar pela liturgia da palavra, salmo, ficar um tempo fora da escala, hoje eu volto a partilha da palavra, que é o primeiro projeto aqui do canal Lançai as Redes. E a direção que o Senhor nos tem hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é uma direção dura, uma direção que não é fácil de ser pregada, porque eu, como pregador, como foi na última vez que eu fiz a partilha da palavra, preguei sobre a samaritana e sobre o complemento que Deus dá ao nosso coração com a água da vida, que é o próprio Espírito Santo. Nós gostamos de pregar sobre o seu amor, sobre a misericórdia, sobre o que Deus tem para nós de gostoso, de bom de pregar. Só que a direção que Deus me dá hoje não é essa. A direção que Deus nos dá hoje para a pregação é uma direção dura, uma direção um pouco mais difícil. E se eu pudesse dar um tema para essa pregação de hoje, seria voltar a obedecer ao Senhor. Seria voltar ao caminho do Senhor. Esse seria o melhor tema. E aí, se nós tivermos voltar ao caminho do Senhor, nós podemos dividir esse tema em duas partes. Um é voltar ao caminho. O que é voltar ao caminho? Nada mais é do que o que nós pregamos o tempo todo, o que nós cantamos o tempo todo, meu irmão e minha irmã. Voltar ao caminho não, nada mais do que trata-se de conversão. Como quando nós entramos numa rua sem saída, nós entramos numa rua sem saída e nós não sabemos mais para onde ir, nós temos que voltar. Muitas vezes a nossa vida não está dando certo, nós não estamos sabendo onde nós devemos ir, porque nós não queremos fazer a conversão, nós não queremos realizar a conversão na nossa vida, e voltar ao caminho é a conversão que nós temos que fazer, e é isso que o Senhor nos pede hoje. Mas não é qualquer caminho, é o caminho da obediência. E o que seria a obediência? A palavra obediência vem do latim ab audire. Ab significa como, o que, a quem, e audire significa ouvir. Então é a quem eu estou ouvindo, o que eu estou ouvindo, como eu estou ouvindo. Então, meu irmão e minha irmã, muitas vezes nós temos ouvido a TV, nós temos ouvido o rádio, nós temos ouvido amigos, nós temos ouvido até nós mesmos. Nós só não estamos ouvindo o Senhor. Como nós estamos ouvindo ao Senhor? Como, meu irmão e minha irmã, eu e você temos ouvido o que Deus tem para nós. E este é o tema da nossa pregação de hoje: voltar ao caminho do Senhor, se converter e converter a vida para ouvir o que Deus tem para nós e realizar a vontade dEle, trilhar o caminho que Ele tem para nós. E para direcionar a pregação de hoje, nós vamos ler o início do livro do profeta Jonas, que está na página 1244 da Bíblia Ave Maria, livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1. É isso que nós vamos ler. Jonas, meu irmão e minha irmã, se você for pesquisar, o nome Jonas significa pomba. Lá na época de Jesus, o que era pomba? Qual era o significado da pomba na época de Jonas? Pomba tinha um significado de mensageiro, porque em muitos filmes nós já vimos uma pomba que a pessoa pega uma pomba, amarra uma mensagem nos pés da pomba e a pomba voa até o destino e a outra pessoa entende. Então a pomba era um mensageiro, este era o significado. Por isso Jonas é um mensageiro de Deus para o povo de Nínive. E para nós, a pomba ganhou um outro significado após a vinda de Jesus, que é o que? Quando Jesus estava sendo batizado no Rio Jordão, desceu como pomba sobre ele o Espírito. Então o Espírito Santo é o que traz a mensagem para nós hoje. Como Jonas foi usado para levar a mensagem de Deus ao povo de Nínive, sendo a pomba o significado do nome dele, e hoje a pomba de Deus, que é o próprio Espírito, traz essa palavra para nós. Então vamos ler. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1. A palavra diz assim: a palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amate, nestes termos: levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e profere contra ela os teus oráculos, porque sua iniquidade chegou até a minha presença. Jonas pôs-se a caminho, mas na direção de Tarsis,
para fugir do Senhor. Desceu a Jope, onde encontrou um navio que partia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele para ir com os demais passageiros para Tarsis, longe da face do Senhor. O Senhor, porém, fez vir sobre o mar um vento impetuoso e levantou no mar uma tempestade tão grande que a embarcação ameaçava espedaçar-se. Pula lá para o versículo 10. Diz assim: Ficaram então aqueles homens possuídos de grande temor e disseram-lhe: Por que fizesse isto? Pois tinham compreendido pela própria declaração de Jonas que este fugia para escapar à ordem do Senhor. E disseram-lhe: Que te devemos fazer para que o mar se acalme em torno de nós? Porque o mar tornava-se cada vez mais ameaçador. Tomai-me, disse Jonas, e lançai-me às águas, e o mar se acalmará. Reconheço que sou eu a causa desta terrível tempestade que vos sobreveio. Os homens remavam para ver se conseguiam ganhar a costa, mas em vão, porque o mar se embravecia cada vez mais contra eles. Então invocaram o Senhor. Senhor, disseram eles, não nos façais perecer por causa da vida deste homem, nem nos torneis responsáveis pela vida deste homem, que não nos fez mal algum. Vós, ó Senhor, fizeste como foi do vosso agrado. E pegando em Jonas, lançaram-no às ondas, e a fúria do mar se acalmou. Tomada de profundo sentimento de temor para com o Senhor, a tripulação ofereceu-lhe um grande sacrifício, acompanhado de votos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E meus irmãos e minhas irmãs, como é de costume, vamos fazer uma oração pedindo que o Espírito Santo nos ilumine sobre essa palavra. Deus Pai, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, que envie o seu Espírito Santo sobre nós e abra o nosso coração para que nós possamos entender essa sua palavra que é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Que esta palavra sua penetre em nosso coração agora e abra o nosso coração e plante essa semente no nosso coração para que nós possamos ser cheios desta palavra e entendamos que nós devemos mesmo obedecer o caminho do Senhor. E Nossa Senhora, eu te peço, Senhora, que foi obediente da vida inteira, venha nos ensinar a ter esta obediência. E que nós possamos ser cheios da graça, cheios do amor. Manda esse Espírito, Deus, porque nós não somos dignos de interpretar a Tua palavra, mas o Espírito é que revela toda a sabedoria e a verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. E essa palavra é uma palavra muito rica, muito legal, muito até um pouco cômica, essa fuga de Jonas de Deus. E ela inicia dizendo assim, que Deus foi até Jonas e disse para ele: levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e profere contra ela os teus oráculos, porque sua iniquidade chegou à minha presença. E aí você pega, e o que você lê depois disso? Deus dá uma ordem a Jonas, e Jonas fala assim: beleza, Senhor, estou indo lá. É isso que ele faz. Só que o que acontece? Ele foge. Jonas foge. Aí você olha para essa palavra e fala assim: mas como assim, cara? Como Deus dá uma palavra para um profeta? Porque Jonas era um profeta do povo de Israel e ele foge do Senhor. Como ele pode fazer isso? Mas eu vou te colocar dentro da situação de Jonas para você entender se você fugiria ou se você faria a vontade do Senhor da sua vida, e se eu faria a vontade do Senhor na minha vida numa ordem dessa. Jonas era um israelita. Jonas era um fiel a Deus. Jonas era um profeta. Deus vai até ele e dá uma ordem para ele pregar para os ninivitas. O povo de Nínive não era israelita. O povo de Nínive era assírio. E o exército dos assírios, você pode pesquisar em sites ou em livros de história, que os assírios eram um povo muito cruel. O que acontecia com o povo assírio? Ele ia para cima de um povo, de um lugar, e tentava dominar aquele povo. Quando ele conseguia dominar aquele povo, ele não aceitava a cultura daquele povo, ele ia com a opressão. Ele maltratava o povo, estuprava as mulheres, arrancava as unhas, furava os olhos das pessoas. E tem duas coisas que eles faziam com o povo que era muito dura. Um castigo que ele fazia com o povo que era inimigo dele: ele arrancava a pele da pessoa aos poucos e deixava a pessoa sangrar até a morte. E outra coisa que eles faziam, que chama-se empalar.
O povo os assírios enfiavam varas, paus, por isso que chama de palar, de pau, enfiavam 2 paus na pessoa, no umbigo, e deixava a pessoa sangrar na praça para as outras pessoas verem que isso servisse de lição, a ele sangrar até a morte. Este era o povo assírio de Nínive. E o povo de Assírio era inimigo do povo de Israel. Então Deus se levanta e vai até Jonas e fala: Jonas, querido, o povo de Nínive é um povo mau. Fala: sim, Jesus, sim, Deus, o povo de Nínive é um povo mau, glória a Deus. Jonas, sabe o que eu vou fazer com o povo de Nínive? Não, Senhor, o que o Senhor vai fazer? Eu vou matar eles. Jonas: oh, glória a Deus, Senhor, que bom que tu vai matá-los. Fala assim: então vai lá agora você e prega para aquele povo, fala que se eles não se converterem eu vou matar todo mundo. Você iria, meu irmão? É o seu inimigo, é aquela vizinha sua chata, é aquele cara que fala mal de você, é aquela pessoa que dá em cima do seu marido, da sua esposa. Você quer que aquela pessoa se dê bem? Você quer que aquela pessoa se converta? Ou você diz assim: ah, vai lá, Senhor, mata mesmo. Quero mais é que você mate todos eles. Eu não quero nem saber se eles vão estar bem. Eu vou dar no pé disso daqui. E Jonas, meu irmão e minha irmã, não passava pela situação que nós passamos, que apenas a raiva e a inveja e o ódio que nós temos no nosso coração. Jonas corria um risco de morte. Você iria? Porque as pessoas tratam Jonas como um profeta fujão, mas Jonas não é profeta fujão, porque meu irmão e minha irmã, se a nossa história estivesse escrita na Bíblia, todos os nossos defeitos estariam lá. Eu garanto para você que os defeitos que Jonas tinha, os nossos defeitos são muito maiores do que o dele. A primeira lição dessa história é: muitas vezes fazer a vontade do Senhor não vai ser fácil. Fazer a vontade do Senhor vai ser duro, mas nós temos que fazer a vontade do Senhor, porque o Deus sabe muito mais do que nós sabemos. A palavra de Deus diz isso em Efésios 3:20. Deus pode ir infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou entendemos. Tudo quanto a gente pede, tudo quanto a gente quer, tudo que a gente acha que tem que fazer, Deus sabe infinitamente mais do que aquilo. Então fazer a vontade de Deus é o que nós devemos fazer. Nós não devemos fazer a nossa vontade, porque Deus sabe mais. E muitas vezes fazer a vontade de Deus não vai ser fácil, como não foi fácil para Jonas aqui seguir o caminho de Deus. Mas, meu irmão e minha irmã, é isso que nós temos que fazer. E aí conta, meu irmão e minha irmã, que Jonas fugiu para Tarsis. Aqui na história vai dizendo que Jonas fugiu para Tarsis. Tarsis é uma cidade na Espanha. Conta que Tarsis era uma cidade que tinha animais, que tinham frutos, que era uma cidade exótica e bonita. E o que? Ela era um caminho totalmente inverso do caminho de Nínive. Jonas achou que fugindo para Tarsis ele conseguiria fugir da presença do Senhor, esquecendo o que está escrito no Salmo 138, que até o Padre Jonas já escreveu uma música sobre esse salmo, que diz assim: para onde irei, para onde irei, para onde fugirei? Se subo ao céu ou se encontro no abismo, eu te encontro lá. A palavra de Deus diz que Deus sonda o nosso coração. Não tem como nós fugirmos da presença do Senhor. E Jonas quis fugir da presença do Senhor indo para Tarsis. E aí o que continua dizendo aqui a palavra de Deus? Diz: desceu a Jope, onde encontrou um navio que partia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou. E qual é a lição dessa frase para nós, meus irmãos? Jonas pagou a passagem dele para ir para Tarsis. Deus disse para ele: vai para Nínive. Ele foi para Tarsis. Nínive estava de um lado, Tarsis estava do outro. Ele pagou para ir para o caminho inverso do que o Senhor o indicou. E Deus tem um sonho para mim e para você, e Ele indica um caminho para você e indica um caminho para mim. E o caminho que Deus quer para nós, não importa por onde Ele trilha, Ele vai parar no céu, porque o que Deus quer para nós é a nossa salvação. E se nós estamos entrando num barco e pagando do nosso dinheiro para ir para um caminho inverso que não é o céu, o nosso caminho está indo para o outro lado. Tanto que conta aqui que ele desceu a Jope. E ele desceu a Jope, desceu ao porão do navio e desceu para Tarsis, que era mais embaixo, porque o caminho é para baixo, meu irmão. Quando nós vamos nos afastando de Deus, nós vamos descendo, e não é isso que Deus quer para nós. E quantos de nós tem feito isso que Jonas fez aqui? Pegou o dinheiro do nosso bolso e pagou a passagem para descer para o inferno. Quando isso acontece conosco? Quando? Você fala assim: não, mas isso não acontece comigo, eu nunca peguei meu dinheiro, nunca me prostituí. Mas eu vou te dizer, quando o dinheiro e quando as coisas você acaba pagando para ir para o inferno. Você está desempregado
E aí você começa a ir para um grupo de oração, começa a ir para uma missa, começa a ir para um grupo de jovens e lá você ora, Senhor, me dá um emprego, me dá, e Deus age com misericórdia na sua vida e te dá um emprego para mim. E aí nós começamos a trabalhar, só que aquilo lá não nos basta. Nós começamos a falar assim, agora eu vou estudar à noite, e aí a gente já para de ir para o grupo de oração, para de ir para o grupo de jovens, para de ir para o ECC, para de ir nos nossos encontros durante a semana. A gente tem a semana lotada, é trabalho e escola. Final de semana que a gente podia ir para uma missa, podia ir para uma reunião, a gente fala assim, não, agora eu vou fazer um curso, eu não posso. E aí pelo dinheiro, com o nosso dinheiro, a gente começa a pagar curso, pagar faculdade, pagar essas coisas que nos tiram da presença do Senhor, e daqui a um tempo a gente não está mais lá, sendo que Deus ajude de misericórdia, nos deu um emprego, nos deu saúde para que nós tivéssemos tudo isso. Ou nós pegamos o nosso dinheiro, uma coisa que é simples, mas que pode acontecer, pagamos lá um Premiere, um pay-per-view, e aí na hora do jogo é a hora da missa, a gente deixa de ir para a missa para assistir o jogo. Quantos de nós estamos caindo nisso? Pagamos a nossa passagem de ir para o inferno, pagando internet e só vendo pornografia na internet. Eu não estou dizendo que trabalhar é ruim, não estou dizendo que estudar é ruim, não estou dizendo que TV é ruim, nem que emprego, que internet é ruim, que isso são meios ótimos que a gente pode usar da melhor forma. Mas nós vemos pessoas e pessoas e pessoas que passam pela igreja e que caíram nessa. E eu já vi irmão cair, meu irmão, em namoro. Pessoa sendo uma pessoa da igreja, pede ao Senhor, me dá um namoro, me dá um homem de Deus, um varão. E aí a pessoa arruma, e aí larga o pai, larga Deus e vai viver com esse namorado. E aí acaba pagando dinheiro para alugar uma casa, acaba pagando uma prostituição num hotel. Então muitos de nós estão usando dinheiro para fazer coisas que nos tiram da presença de Deus, como Jonas fez ali. E aí o que aconteceu? Jonas pegou o barco e foi. Deus deixa nós agirmos, mas Ele vai trabalhando. E aí conta, o Senhor porém fez vir sobre o mar um vento impetuoso e levantou no mar uma tempestade tão grande que a embarcação ameaçava espedaçar-se. A embarcação ameaçava espedaçar-se, o barco de Jonas balançava ali. E aí o que é isso para nós, meus irmãos? Essa tempestade que se levantou contra o barco de Jonas não era uma tempestade de castigo, não era uma tempestade de morte sobre a vida de Jonas. Era uma tempestade de Deus dizendo, volta para o caminho que eu tracei para você. São Tomás de Aquino diz, Deus não permite que os males aconteçam, a não ser que Ele possa tirar um bem maior disso. E o que Deus tinha nessa tempestade para Jonas é voltar para o caminho que Ele tinha traçado. E meu irmão e minha irmã, talvez a minha casa e a sua casa esteja passando por uma tempestade, a nossa casa está quase naufragando. É o Senhor balançando o seu barco e dizendo para você, volta para o caminho que eu tracei para você. O caminho que eu tracei para você vai te levar para o céu, e o caminho que você está traçando está levando você para o inferno. Talvez o nosso barco está balançando, o barco da nossa família está balançando, o barco das nossas coisas estão balançando, porque nós temos abraçado as outras coisas, não temos abraçado Deus, e Deus está permitindo que essas coisas aconteçam na nossa vida, porque Ele deseja nos salvar. Então, meu irmão e minha irmã, o que acontece após Jonas entrar no barco, o barco balançar, ele desobedecer a Deus, meu irmão e minha irmã? A tripulação descobre que Jonas era um profeta, que tudo aquilo estava acontecendo na vida daquele povo, porque Jonas estava dentro daquele barco. E eles falam assim, Jonas, o que a gente tem que fazer para que essa tempestade cesse? Porque não esqueça, a tempestade se levantou contra o barco daquele povo todo, não pelos pecadores, mas sim pelo profeta. O profeta que conhecia o que Deus queria e não fez a vontade de Deus, que não fazia o que Deus queria para aquele povo. Então Jonas diz a grande lição aqui. Ele diz, tomai-me, disse Jonas, e lançai-me às águas, e o mar se acalmará. Reconheço que sou eu a causa dessa terrível tempestade que vos sobreveio. Então, meu irmão e minha irmã, eu vou dizer para você uma coisa que é dura nessa palavra. Quem está assistindo esse vídeo é você. Quem vai à igreja é você. Quem procura Deus é você. Então, meu irmão e minha irmã, o seu barco está balançando por você. É você que não tem ainda acreditado nas profecias de Deus. Deus te quer um profeta e você tem sido uma pessoa mais ou menos. É por isso que o barco da sua casa, da sua família tem balançado. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que o Senhor tem deixado o seu barco balançar. Não é pelos pecadores, é por você que é o profeta, é por você que é o cristão, é por você que deu play nesse vídeo. Deus escolheu você para ouvir essa palavra. E muitas vezes nós, como cristãos, nós como as pessoas de Deus, não temos feito a diferença na nossa casa, não temos feito a diferença na
na nossa família, e a nossa família não é da igreja, porque nós somos da igreja e não damos o exemplo de profeta que nós temos que dar. Nós que conhecemos a verdade, nós que conhecemos um pouco do que Deus quer para nós, temos nos deixado levar por pensamentos mundanos, por pensamentos perdidos, e que o mundo tem nos empurrado para ser como qualquer um. E aí tem um irmão que eu já vi uma história dele. Ele é um pregador da palavra, católico, desses pregadores novos, que ele disse uma vez, um grande exemplo para nós que somos cristãos, de uma coisa que aconteceu em um retiro que ele foi pregar. Ele foi pregar no retiro e ele estava, depois da pregação, veio uma serva do grupo de oração e falou assim: então, irmão, eu sou do grupo de oração há mais de 20 anos, eu sou intercessora, eu já fui pregadora, eu já fui coordenadora do grupo, mas a minha casa não está dando certo, meu marido não vem para cá, meu filho principalmente não quer saber nem da igreja, meu filho não quer saber de nada, você não quer ir lá como profeta de Deus falar com ele? E ele, um irmão ali entregue, falou: vamos, eu vou. Depois que eu acabar de pregar aquela última pregação, a gente sai na hora do almoço, eu nem almoço para ir lá falar com seu filho. Vamos lá, vamos salvar a sua casa. E aí ele acabou de pregar, ele saiu atrás do lugar onde ele estava pregando, a mulher pegou ele e eles seguiram. Foram para a casa dela. Chegou lá, ele entrou no quarto, bateu na porta, falou: oi, meu nome é tal, eu sou missionário, sou pregador, sua mãe pediu para eu conversar com você. Ele falou: pode falar, fala aí, cara, o que aconteceu? Foi: então, sua mãe serve de grupo de oração há mais de 20 anos, vai à igreja, se dedica, já teve curas pela intercessão dela, e você não quer saber de igreja. Ele falou assim: irmão, fecha a porta que eu vou te contar uma coisa. O missionário fechou a porta. Isso é um testemunho real. E aí o menino falou: minha mãe é de grupo de oração faz 20 anos, na igreja ela é uma santinha, ela é um amor, ela é de fogo, ela é de Deus, mas quando ela chega aqui em casa, o bicho pega. Ela grita, ela xinga, ela fala palavrão, ela bota meu pai pra dormir no sofá, ela bota o cara pra fora, ela fala alto, ela bate porta, ela bate o pé. Se tudo não acontecer da forma que ela quer, a nossa casa vira um inferno. Então, se for para eu ser de igreja, igual minha mãe é de igreja, eu prefiro não ser de nada de Deus, de nada de igreja. Eu prefiro ficar na minha. Eu estou errado. E o missionário disse: não, você não está errado. Só quero fazer uma oração com você agora, para que você suporte o peso e que você arrume um caminho para chegar até Deus, porque Deus tem um caminho para você. E o menino falou: tá bom. E eles oraram. Quando o missionário saiu do quarto, fechou a porta, a mãe falou assim: você descobriu? E aí o que aconteceu? Ele foi descobrir uma coisa: o problema aqui da sua casa é a senhora que é da igreja. E isso pode ter acontecido comigo, isso pode ter acontecido com você, meu irmão e minha irmã. Nós não podemos ser o problema, nós temos que ser a solução. Nós temos que tirar a nossa família do inferno, nós temos que fazer o nosso barco parar de balançar e voltar a nossa vida para o caminho que o Senhor direcionou. Nós temos andado longe, nós temos entrado nos caminhos errados e Deus vem nos cobrando, porque Ele quer salvar a mim, a você e a nossa família. Essa promessa, o que Deus promete, Ele cumpre. Deus não é homem para mentir, está escrito na palavra de Deus. E aí Jonas é lançado ao mar. Assim que Jonas é lançado ao mar, o barco para de balançar. Às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos ter que entrar na nossa casa, no nosso barco, o barco da nossa vida, e tirar os falsos profetas lá de dentro, as pessoas que não estão fazendo a vontade de Deus. Vai ser duro? Vai ser duro. Às vezes a gente vai ter que se afastar das pessoas que a gente mais ama, mas é por um período, porque às vezes a gente não suporta ficar perto daquelas pessoas que a gente acaba caindo pelo lado errado. E aí, meu irmão e minha irmã, isso cai também em TV, em música, em falsas conversas e palavrões. Isso tudo tem que sair de dentro do nosso barco. Isso aí são falsos profetas que nos levam para longe de Deus. Nós não podemos mais cair nessa falsa doutrina de ser mais ou menos, de ser meia boca, que eu sou de Deus, aqui eu não sou de Deus. Não, isso tem que sair de dentro do nosso barco. Tem que sair de dentro do nosso barco. E aí lá no versículo 15 diz assim: pegando em Jonas, lançaram as ondas, e a fúria do mar se acalmou. Tomado de profundo sentimento de temor para com o Senhor, a tripulação ofereceu-lhe um sacrifício, acompanhado de votos. Meus irmãos e minhas irmãs, sua vida está naufragando? Seu casamento está naufragando, seu filho está naufragando, as pessoas que você ama estão naufragando. Isso é porque você não tem feito a vontade do Senhor na sua vida e na sua família. Hoje, meu irmão e minha irmã, o Senhor está dizendo para você: volte ao caminho da obediência. Volte ao caminho da obediência. Eu não vou me apegar no resto da história de Jonas, que é uma história bem curta.
tem apenas 4 capítulos, são 2 páginas o livro de Jonas, meu irmão. Eu não vou pegar nisso, que ele foi para Nínive, que as pessoas se converteram, que depois ele entrou na barriga do peixe grande, lá ele foi lançado em Nínive, e ele atravessou a cidade, pregou e todo mundo se converteu. Não vou pegar nisso. Eu vou ficar dentro deste barco, que é o barco da nossa família, que é o barco da nossa fé, que é o barco lá da nossa empresa, que é o barco da nossa casa, que é o barco do nosso grupo de oração, que é o barco da nossa igreja. A barca de Pedro é o nome da nossa igreja. Nós muitas vezes chamamos a nossa igreja assim, porque isso não é o nosso barco, nós vamos ficar aqui dentro. Hoje Deus precisa, meu irmão e minha irmã, que você, como Jonas, tenha coragem de agora, neste momento, você dizer: Senhor, eu tenho andado no caminho errado, eu tenho andado para longe de Ti, eu tenho navegado com meu barco para Tarsis, mas hoje, Senhor, eu me lanço no mar. Eu digo para as pessoas: me lancem no mar, porque eu não estou conseguindo mais voltar, porque hoje, Senhor, eu quero que o Senhor me leve para o caminho que o Senhor tem para mim. Eu quero ir para o céu que o Senhor planejou para a minha vida. Eu quero, Senhor, e eu vou fazer isso, Deus. Eu me lanço, Senhor, na Tua presença. E esta é a minha vontade. Senhor, eu tenho andado longe, eu ouvi a Sua voz, não quis fazer Tua vontade. O Senhor quer céu para mim, eu tenho ido para o caminho do inferno. As pessoas, meu irmão, Deus, eu tenho confiado nas pessoas, não tenho confiado em Ti. Eu tenho confiado na TV, eu tenho confiado no horóscopo, eu tenho confiado em falsas religiões, mas em Ti eu não confio, Senhor. Hoje, Deus, eu volto para o caminho da obediência. E meus irmãos e minhas irmãs, vamos fazer uma pequena oração, pedindo que o Senhor venha mesmo nos guiar, venha mesmo nos levar de volta ao caminho da obediência. Senhor Jesus, hoje nós nos lançamos na Tua presença, no Teu barco, no Teu mar, Senhor, o mar do Teu Espírito, pedindo que o Senhor venha nos fazer obediente à Tua palavra, Deus, as Tuas leis, as Tuas ordens e tudo que o Senhor quer para nós. Nós queremos ser obedientes a Ti, Senhor. Eu te peço, Deus, que venha, pegue na minha mão, Deus, vire o meu barco, balance mesmo ele com as suas tempestades, para que eu possa fazer somente a Tua vontade. A Tua vontade é o que me interessa, Senhor Jesus. E eu te peço, Mãe, a senhora que recebeu um chamado de Deus aos 14 anos, 15 anos, e que foi fiel a esse chamado e obediente, vendo seu filho passar pela cruz e pela dor, no momento da dor continuou obediente, e depois da glória continuou obediente, até que foi reconhecida na glória. Mãe, eu peço a sua intercessão, eu consagro no seu coração toda essa oração e toda essa pregação, para que eu possa ser obediente como a senhora foi. Eu peço, Mãe, que a senhora me cubra com seu sagrado manto, para que eu nunca desobedeça, que eu seja um filho obediente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, meus irmãos. Se você está gostando aí dessa pregação, divulga, espalha, compartilha ela no Facebook. Se você está gostando do nosso projeto, se inscreve no nosso canal no YouTube, curte a nossa página no Facebook. E meu irmão e minha irmã, glória a Deus pela sua vida que assistiu essa pregação. Até a próxima e que Deus abençoe. Deus, o meu próximo minuto é teu. Se não